Deus abençoe, viu? Cada um, os ministros e louvores. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Se alguém aí está grávida ou vai ter filho, está aí um nome muito bacana, muito abençoado, para dar para o seu filho se for menino, Samuel. Olha que nome lindo, né? Pastor, o que significa o nome Samuel? Ouvido por Deus. Olha que legal. Samuel, ouvido por Deus. Fica a dica aí. Aí a gente está lançando aqui, aí quem quiser, ó. Aí tem algumas irmãs fazendo assim, ó, pastor, passa batido, né? Mas você que quer, recebe aí em nome de Jesus. Queridos, vamos ler aqui 1 Samuel 16, 18, que diz assim: respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Deixa eu ver como é que está escrito aqui. E o Senhor é com ele. A tradução ali está igual a minha. Diga assim: e o Senhor é com ele. Olha que maravilhoso. Aleluia. Só por essa frase a gente já vê que é um grande homem de Deus, né? Aleluia. Então coloca a mão no teu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, que a tua palavra seja a profecia para a minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como um canal de bênção para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus aí. Não, tá fraco, vai, amém. Glória a Deus. Me ajuda a ministrar aí, viu? Senão eu vou pensar que eu estou sozinho. Vamos bombardear os céus aí de amém, de glória a Deus, em nome de Jesus. Eu quero começar dizendo para você que Deus, Ele dá dons espirituais, naturais para a sua igreja. E por que, deixando uma coisa bem clara aqui para vocês, tá? Que os dons, eles não salvam ninguém. O que nos salva, nos leva para o céu, são os frutos do Espírito Santo. Amém? É os frutos. Então por que Deus, Ele derrama dons sobre a igreja, sobre o povo dele? Ele derrama para que através dos dons nós possamos ajudar e que a igreja seja edificada através do dom que tem na tua vida. As vidas são alcançadas, pessoas são alcançadas, vidas são salvas, porque Deus usa a minha vida e a sua para ser canal de bênção. E através dos nossos dons, cada um com o seu dom, com o seu talento, com a sua vida, Deus usa conforme cada um, a entrega de cada um. E você tem um dom em Deus. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o meu dom que eu tenho em Deus. Só que você precisa descobrir qual é. Talvez você já pensou que talvez você tenha o dom de cura. Pastor, será que eu tenho? Talvez. Então, quando você começar a sentir dor de cabeça, ou alguém chegar para você e falar assim: rapaz, eu estou sentindo uma dor de cabeça, ao invés de você sacar o Doril, o dipirona, né, e falar: toma aqui, põe a mão no coco e começa a orar, começa a declarar a cura. Se essa pessoa falar: rapaz, passou, parece que tirou com a mão, pronto, já começa aí. E daqui um pouco você está orando por coisas mais abençoadas. Daqui um pouco Deus está te usando aí como um profeta, uma profetisa na terra, para curar várias doenças que tem aí neste mundo. Quem sabe até, né, atos assim maravilhosos, sinais de maravilhas, como a Bíblia fala. Mas tudo tem um princípio, um começo. Então comece a exercer a tua fé, o teu dom, o teu ministério. Eu, por exemplo, quando eu comecei na minha caminhada cristã, eu gostava muito de cantar. Quando eu cheguei na igreja e descobriram que eu gostava de cantar, só que eu cantava no mundo, gente. Eu tinha lá a nossa banda que cantava para os bêbados, né?
Aí os bêbados, eles recebiam tudo, a gente cantava tudo errado, e os bêbados, legal, você é meu amigo, hein? Aí a gente fazia maior sucesso no meio dos bêbados. Só que aí eu fui para Jesus, é diferente, o negócio é sério, você tem que cantar com excelência, não é de qualquer jeito bagunçado. Para Jesus é com excelência. Por isso que eu não gosto quando eu vou em alguma igreja e aí alguma irmã, algum irmão tem uma oportunidade e fala assim: irmãos, eu não sei cantar não, mas é para Jesus, né? Aí dá vontade de pegar o microfone e falar: então não vai cantar. Você vai cantar de qualquer jeito, para Jesus tem que ser o melhor. E aí no começo eu gostava de cantar, mas eu descobri com o tempo que o meu chamado é para ensinar. O meu chamado é evangelístico, é falar de salvação, cura e cruz, é abençoar vidas, é ser canal de bênção. Talvez você se identifique comigo, mas tem gente aqui que tem outra pegada. Nós temos ali a irmã Eli, o ministério dela, o chamado dela, o dom dela é orar. Ela ora horas e horas por você, ela intercede por você, é um dom. Hoje nós estávamos lá na sede com os pastores Ronildo e Verônica, muitos aqui conhecem esse casal. Eu dei um abraço neles, falei que amanhã eu estou com vocês ali na casa, que eu vou levar uma pessoa, isso se a pessoa não fugir, né? Porque eles trabalham com dependentes químicos, com pessoas que têm problema no alcoolismo, e eles têm esse dom. Eu falei: cara, eu não consigo fazer isso. Isso é maravilhoso, é lindo, mas eu não consigo, eu não tenho paciência, gente, para ficar abraçando esse pessoal de droga, porque esse pessoal, às vezes, eles chegam a ser até violentos, eles são ingratos, e isso é dom. O coração daquele casal é maravilhoso, e Deus chamou eles para aquele negócio. É um dom que eles têm. Um outro dom também que eu não tenho é paciência com criança, para ensinar. Gente, esse negócio de ensinar criança, vocês que ensinam, vocês que cuidam, têm paciência, parabéns, porque eu não consigo. A criança começa a fazer um pouco de arte, eu falo: fica quieto, né? Eu já começo a perder um pouco a linha. Mas tem gente que tem dom, tem paciência, sabe cativar. Isso é dom, isso é talento, é chamado, né? Coloca por favor para mim 1 Pedro 4,11, projeta para mim. Aqui está dizendo assim: se alguém fale como entregando oráculos de Deus, né? Ensinamentos de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Mas que pertencem à glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então aqui o que está dizendo é: não sou eu, não é você que opera milagres, sinais e maravilhas. Tudo é dele, por ele, para ele. Toda a glória, toda a honra é dele. Então quando alguém fala assim: oh, vem cá, esse é o pastor, ó, o pastor Júlio que orou, me curou. Eu não, quem fez foi ele. Lembra de Moisés quando ele estava lá, no Êxodo 3, quando ele estava lá na sarça ardente, trocando uma ideia ali com Deus, e ali Deus falou o que queria, no propósito que tinha na vida dele. Aí ele falou para Deus lá em Êxodo 3, se eu não me engano 11, ele falou: Senhor, mas quem sou eu para fazer esta obra? E Deus falou: queridão, não é você não, sou eu na tua vida, porque sem mim você não é nada. Então entenda isso. Tudo que nós fazemos, os dons, os talentos, é para Ele ser glorificado na nossa vida. Eu me lembro que a primeira pregação que eu fiz na minha vida, quando eu voltei na igreja, eu fui pregar numa congregação lá em Monte Belo, perto de Itaquaquecetuba, uma congregação da nossa igreja. O pastor, ele me fez o convite, o pastor da congregação, eu fui, e quando eu voltei, aí eu lembro que a primeira pessoa que me pegou na igreja para perguntar como tinha sido foi o irmão Eli, e hoje ele é pastor Eli, né? Pastor Eli, na época o irmão Eli, ele me chamou: e aí, Julião, como é que foi aí? Foi legal? Deu tudo certo? Eu falei: ó, meu querido, foi uma bênção. Eu comecei a pregar lá, ó, o pessoal começou a chorar. Olha, só faltou eu falar assim: olha, eu sou o quarto da Trindade, ó.
Jeová Júnior eu sou. Eu me senti a última Coca-Cola da prateleira, a última bolacha do pacote. Aí o irmão Eli, ele só ouvindo, daqui um pouco ele puxou minha orelha, mas sabe aquela coisa de luva de seda assim, né? Aquele tapa. Falou: queridão, não é você, é Ele. Tudo vem dele, por ele. Se não é ele na tua vida, nada teria acontecido. Ele me deu ali um sermão, um puxão de orelha, e eu agradeço a ele, porque eu entendi, novo convertido, não sabia como é que funcionava, e aí ele começou a me ensinar, e foi de grande valia para a minha vida. Então por isso que eu estou ministrando também isso para você. Então o que ele faz através de nós é para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Não é mérito nosso, não é mérito meu, não é mérito seu. Aqui nesse versículo de 1 Samuel 16:18, nós estamos vendo uma lista de dons naturais que o rei Davi ele tinha, na época que ele ainda não era o rei. Ele ainda era um menino que apacentava as ovelhas do seu pai, da sua família. E o que a história diz? A história diz aqui que ele estava no meio do mato, ele estava ali cuidando das ovelhas da sua família, esquecido pela sua família, esquecido por todos, mas não esquecido por Deus. Ei, talvez você entrou aqui nesta noite com esse pensamento: Deus se esqueceu de mim. Mas ele não se esquece não. A palavra dele diz em Isaías 49, versículo 15 e 16, o Senhor pergunta assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, ou do filho que carrega no seu ventre? Ele faz essa pergunta, e você que é mãe, você sabe que isso não pode acontecer. Você nunca vai esquecer do filho que você carrega no ventre, e nem do filho que amamenta. E aí ele vem com a resposta: mesmo que esta mãe se esqueça do filho, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Aleluia. Porque ele tem o meu e o seu nome gravado na palma das suas mãos. Então Deus não se esquece de mim, de você, igreja. Aleluia. Glórias a Deus. E no final do versículo, depois que passa aqui as qualidades, né? Filho de Jessé, belemita, sabe tocar bem, é forte, valente, homem de guerra, sabe falar bem, tem boa aparência, e no final diz: e o Senhor é com ele. Oh, aleluia. Aqui fecha essa lista de dons naturais com chave de ouro. O Senhor é com ele. Por que esse servo foi falar aqui? Para quem? Foi para o rei Saul. Quando você começa a ler 1 Samuel 16, do 14 em diante, porque eu li o 18, você começa a ler do 14 em diante, você vai ver que o rei Saul, ele estava atribulado. Havia um demônio perseguindo ele, que ele ficava atribulado, e ele precisava se acalmar, ele precisava de paz. E ele pediu para os servos: eu preciso de alguém que toque a harpa, para que eu possa me acalmar. Alguém que comece a cantar louvores, salmodiar, né? Para que eu possa ter refrigério na minha alma. E um dos servos, ele falou aqui no versículo 18 sobre Davi. Ele deu testemunho de Davi. E fala aí, igreja, que coisa maravilhosa é quando a gente recebe testemunho de alguém, ou quando alguém dá testemunho da gente. Que coisa linda. Principalmente quando alguém chega e fala assim: você é crente, né? Aí você fala: eu sou. Como é que você sabe? Pelo teu jeito. O jeito de você falar, a sua postura te denuncia. Olha que coisa linda. Hoje de manhã o apóstolo ele estava falando que ontem, naquela chuva que deu depois do café, né? A Catiane também, a pastora, foi no mesmo local que ele foi, só que ele saiu de moto naquela chuva. E aí começou a chover, ele estava na Trabalhador, ele precisava ir lá na Penha. Então ele estava na Trabalhador, e eu não lembro que ponte que foi, ele parou para se esconder da chuva. Estava de moto, já tinha se molhado um pouco, parou lá, e tinha um monte de motoqueiro parado. E ali começaram a conversar, né? O Fabrício já se identifica logo, né? Aí começaram a conversar, e daqui um pouco começou a bater papo com ele. Aí ele já falou: esse aqui,
eu já vou evangelizar esse. E ele só estava esperando ele dar uma brecha para entrar no evangelismo. E papo vai, papo vem. O motoqueiro falou para ele: rapaz, eu tô meio traumatizado de andar na chuva, porque há um tempo atrás, andando na chuva, eu bati atrás da carroceria de um caminhão e apaguei, só acordei no hospital, não sei nem quem me socorreu. Eu fiquei, não só naquele dia, mas eu fiquei alguns dias em coma. E assim, eu estou traumatizado, enquanto não parar essa chuva eu não vou sair daqui. Aí ele falou: é agora. Aí ele começou: sabe por que você está vivo? Porque Deus lhe deu uma outra chance, uma nova chance. Aí começou, jogou o anzol e começou. Aí deu o cartão dele. Na hora que deu o cartão dele, com o cartão da igreja, manancial, o homem falou: bem que eu sabia, eu percebi que você era crente. Na hora que você começou a falar, eu já me identifiquei que você era evangélico. E aí já lançou e já convidou para a igreja. Hoje ele não foi, isso aconteceu ontem, mas eu tenho certeza que logo mais a gente vai saber que esse homem foi para a igreja. E quem sabe vai ser um grande homem usado por Deus, de repente no altar, para pregar, para cantar, para tocar, ou na porta, não sei. Mas de repente é uma grande vida que Deus ali está trazendo. Então aproveita que eu estou ministrando isso. Fala para a pessoa linda que está do outro lado, fala assim: cuida bem de mim. Você não sabe os planos de Deus na minha vida. Cuida bem de mim. Aleluia. E aí aqui, dando testemunho, eu também me lembro que no último encontro que teve, eu e o pastor Ricardo, que é o pastor do Centenário, eu estava dirigindo a perua, e aí a gente foi levar umas coisas lá para o sítio. Enchemos lá a perua e fomos levar nós dois. No meio do caminho nós passamos onde vende água, e aí tinha 6 galões. Fala em galões de água, a Dani pediu galão. Não sei se o pessoal trouxe, mas se você tiver galões de água, a Dani está precisando de 2 aqui para a igreja, viu? É 5 litros? Ah, então tá. Aí você oferte aí em nome de Jesus. Aí nós fomos, tinha 6 galões de águas, porque do encontro é de 20 litros. Aí a gente foi lá para comprar. E eu e o pastor Ricardo, a gente não conhecia o homem, a gente nunca tinha ido lá. Fomos lá, começamos a comprar. Aí daqui um pouco o cara olhou e falou assim: ó, tem 2 aqui que estão vencidos. Eu não sabia nem disso, que tem vencimento. Eu não sabia que tem vencimento. Para mim era tudo igual. Aí ele falou: ó, tem 2 aqui que eu não posso receber. Então vocês vão levar 4. Porque 2 eu não posso, você tem que ter 1 para trocar. Aí eu falei para ele: então tá, a gente leva 4, depois a gente vê o que faz. Aí eu falei assim: depois a gente liga pro pastor Rafael e fala. Quando ele falou pastor Rafael, que pastor Rafael? Aí eu falei: não, é que a gente é da Manancial de Vida ali, tá? Manancial de Vida? Pode levar. Ele falou assim: Fabrício, sem brincadeira, ele falou para mim: pastor Ricardo, pode levar. Eu falei: mas não, pode levar, conheço o pastor Rafael, conheço a Manancial de Vida, cara, pode levar, depois você me paga, pode levar. Eu falei: rapaz, olha só, olha que coisa linda quando você dá testemunho. O apóstolo contando no café de líder, ele falando que lá na nossa área, lá em São Miguel, tem uma igreja muito abençoada lá, que tem 5.000 membros naquela igreja, Tabernáculo, do Brasil para Cristo lá, do pastor Isaías. E o apóstolo estava tomando café num point muito bom lá na Curuçá, que a gente sempre vai lá, é o nosso point lá. Ele estava tomando café e viu um dos pastores daquela igreja lá. Ô pastor, vem cá. Não era o pastor presidente, era um dos pastores. Vem cá, toma um café comigo. Aí papo vai, papo vem. O pastor falou para ele assim: apóstolo, eu estava com o pastor Isaías conversando, e nós crescemos muito, vocês sabem disso. Só que crescemos de uma forma desorganizada, e assim, a gente está precisando organizar. E eu falei para ele, eu falei assim: nós precisamos nos organizar como a Manancial de Vida é organizada. E ele falou: você falou isso mesmo da gente? Eu falei: falei. É mesmo? Falou: é mesmo. Por quê? Porque ele viu referência na nossa vida. Então o que eu quero dizer para você? As pessoas aí fora, elas têm que ver Bíblia em nós, Jesus em nós, e não Bíblia debaixo do braço. Elas têm que ver vida, evangelho, luz
através do nosso testemunho. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Não negocie os teus dons, os teus talentos, a bênção e as promessas que Deus tem para você. Não negocie com qualquer esqueminha aí do mundo. Não negocie com qualquer caixa 2 que tem aí no mundo, porque Deus tem grandes coisas para tratar e abençoar a tua vida, para ajustar, para te mostrar. O rei Saul, ele tinha tudo para dar certo. Você lembra do rei Saul? Que aqui na história, Davi foi tocar para ele. Eu falei, ele estava atribulado ali. O rei Saul, ele tinha tudo para dar certo. Ele começou certo, mas no meio da sua caminhada veio aquela coisa, se inflamou, se inchou e começou a se achar o tal. Não, eu sou o cara, eu sou o querubim. E aí você sabe qual foi o final dele, a triste história do rei Saul. Esaú também, ele tinha também tudo para dar certo. Quem era Esaú, pastor? Irmão de Jacó. Você vai ver a história de Jacó e Esaú, Gênesis 25, a partir do versículo 19 em diante, você vai ver a história desses dois irmãos. O pai deles era o Isaac, filho de Abraão. A mãe deles, Rebeca. A história diz que Rebeca, ela era estéril, não podia ter filho. E quando Isaac orou, a madre abriu e ela gerou Esaú e também Jacó. E aí eu lembro de uma história falando disso, eu seguro um pouquinho aqui Esaú. Aí eu lembro que hoje de manhã o apóstolo estava contando que quando eles casaram e a apóstola foi ver no médico, que é normal, você casa, você vai fazer uns exames, tudo, você quer ter filho. E o diagnóstico médico falou assim: vocês nunca terão filho. Por quê? Porque ela tem, quem já foi, as mulheres no encontro, veio o testemunho da apóstola no encontro, ela fala que o médico desenganou, falou: você nunca vai poder ser mãe, porque você tem isso no útero e aquilo outro, e vocês não vão poder ter filho. Ah é? Só que Deus, ele falou que nós vamos ter uma geração sim. E foram para o joelho, foram para os pés daquele que tem a resposta. E ele começou a fazer campanha, e aí ela ficou grávida. Aquela que não podia ter filho engravidou. E aí descobriram que era um menino. E aí, como é que vai se chamar? Eu lembro que o apóstolo falou: vai se chamar Samuel, filho da promessa. Ela: não, vamos pôr Daniel. Sabia disso, Daniel? Samuel era para ter chamado Daniel, talvez. Vamos pôr Daniel, Samuel, Daniel. E aí, vamos orar, vamos buscar a Deus. E começaram a fazer um momento de oração. O apóstolo conta que um belo dia ele estava no monte, subiu ao monte. Quando ele estava subindo, tinha uma irmãzinha, aquelas irmãzinhas do coque, né? Aquelas irmãzinhas bem velhinhas descendo. E ele brincou com ela, falou assim: paz, minha irmã, deixou bênção para mim lá em cima, né? Não pegou tudo não, né? Para você, né? Ela: não, irmão, pode subir, tem bênção para você. E aí ele subiu. Quando ele subiu, a irmã gritou: jovem! Aí ele brinca assim: era comigo, né? O único jovem. Hoje ele tá tiozão, aí ele tira um barato, né? Aí ela falou: jovem! Aí ele virou: sim, Deus confirma Samuel, amém? Aí ele falou: amém, glória a Deus. E aí trouxe para a esposa. E aí nasceu, vocês conhecem, estava ministrando há um tempo atrás aqui, o pequeno Samuel, né? De 2 metros, né? Samuel. E logo em seguida, depois, nasceu a Júlia, glória a Deus. E se você não sabe, ela tem o nome Júlia por causa de mim. Aí você fala: convencido, né? Não. Ele estava lá na Bahia, nós estávamos lá em Tapetinga, na Bahia. Ele estava comendo com a gente, jantando, e ele tinha só o Samuel. Ele falou para mim assim, falou: Júlia, quando a gente tiver outro filho, se nascer homem vai se chamar Júlio, se nascer mulher vai ser Júlia, por causa da amizade que nós temos, pela gratidão que eu tenho por ter você como amigo. E para a glória de Deus, hoje tem essa história, eu fico muito honrado com isso. Aí tem a pequena Júlia Pipoca, e ela está lá. Só que eu estou falando tudo isso para dizer para você: olha como que Deus trabalha. Aquela que não poderia gerar, agora ela tem 2 filhos. E eles precisaram ela precisou entrar na faca para cortar lá, para não ter mais, porque senão ia ter mais. Eles precisaram
cortar e operar, para encerrar a fábrica. Você está entendendo como que Deus trabalha? Lucas 1,37 fala: o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se você entrou aqui nesta noite pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer? Não vai dar certo, isso é impossível. Para Ele tem a última palavra, aleluia. E para Ele tudo é possível, aleluia, glória a Deus. Efésios 3, versículo 20, diz assim: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou aquilo que pensamos, aleluia. Tiago 5,16 diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ore até que o seu milagre aconteça em nome de Jesus. Está precisando de uma bênção, de um milagre? Ore, vai aos pés de Jesus. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Voltando a Esaú, a história de Esaú, ele negociou a sua bênção com o seu irmão. Ali você sabe da história, não vou entrar em detalhes. Ele estava com fome e disse: não quero mais a primogenitura, fica com você, me dá aí o prato de lentilha, eu quero comer, estou com fome. Ele negociou a bênção. Há quem diga assim: Jacó, ele enganou. Não, ele negociou. Esaú poderia ter dito não, podia ter falado não, como muitas vezes o inimigo bate a nossa porta e a gente tem o direito de dizer não. Só que muita gente cai no laço. E outra pessoa também que eu lembro é Sansão. Foi a mesma coisa. Ele tinha tudo para dar certo, mas tinha uma aliança com Deus e quebrou a aliança. E foi o que aconteceu. Você sabe o final trágico de Sansão. Eu perguntei outro dia, eu ministrava num culto de quarta-feira, não muito tempo atrás, e eu ministrava o seguinte, dizendo assim, que muitas pessoas no grande dia que se encontrar com Jesus vai dizer assim: mas Senhor, eu fiz isso em seu nome, fiz aquilo em seu nome. E Jesus vai olhar e vai dizer assim: para trás, porque eu não vos conheço. Eu ministrava isso, quem estava aqui vai lembrar. E a primeira coisa que eu falava, a primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida: ser conhecidos por Deus. Deus, ele precisa nos conhecer. Atos capítulo 13, versículo 22, Deus diz a respeito de Davi, ele diz assim: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Olha que coisa linda. Sobre Jó, quero lembrar que é Job, viu? Sobre Jó, o Senhor diz em Jó capítulo 1, versículo 8: observaste o meu servo Jó. O Senhor está dizendo aqui para o diabo, tá? Está falando, está testemunhando de Jó para o diabo aqui. Não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Então a primeira coisa é ser conhecido de Deus. E a segunda coisa, pastor, é ter aliança com Deus, é ter aliança com o reino de Deus, é ter aliança com o seu ministério, aleluia. E nós vamos falar muito de aliança durante esse mês, ainda vamos falar muito sobre isso. Você vai ouvir falar, o pastor e muitas pessoas falar sobre isso. Pastor, o que é estar aliançado? Ter aliança é ter compromisso, é você ser homogêneo, é estar junto, é aquela coisa, estamos juntos e misturados, mexeu com você, mexeu comigo, aleluia. É você participar dos cultos, dos eventos que nós fazemos aqui na igreja, você estar presente. Isso é uma aliança. E eu quero, já encerrando, partindo para o finalmente, Romanos 12, por favor, do versículo 6 em diante, nós vamos ler dois versículos nós vamos ler. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. E o 8: ou que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com zelo; o que usa de misericórdia, com alegria. E eu também quero ler 1 Coríntios 12, do versículo 6 em diante também,
com você. Já estou encerrando, inclusive o Ministério de Louvor, se quiser subir, por favor. Diz assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, o Espírito está em letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, tá? É dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. O 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. E para encerrar o 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo, assim também sou eu e você no corpo de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Você pode dizer glória a Deus? De pé em nome de Jesus, aleluia. Você foi chamado, igreja, você tem um dom, então não abra mão deste dom que Deus te deu, desse talento que Deus te deu, em nome de Jesus. Hoje o Senhor, Ele diz a mesma coisa que Ele disse para Davi: eu te tirei de trás das malhadas, eu te chamei, filho meu, filha minha, para ser vencedor, para ser vencedora. Tirar de trás das malhadas é tirar de trás dos gados doentes, tirar ali dos defeituosos. Ou seja, quando você veio para Jesus, você veio cheio de mazelas, cheio de feridas, cheio de traumas, cheio de tranqueira, e Deus começou a limpar a tua vida, e hoje você está curado, sarado, abençoado, abençoada, e Deus quer usar a tua vida. O seu passado não serve mais para lembrar você e você ter vergonha, mas o teu passado serve para você dar testemunho, mostrar para as pessoas que estão aí fora: ó, eu conheci um Deus que cura, que liberta, que salva, e esse Deus também pode fazer isso por você. Aleluia. É fácil, muito fácil falar de Davi aqui, porque a gente conhece a história dele, sabe o final dele, que aqui ele foi levantado rei, e depois ele se tornou o rei de Israel, né? Governou, é o rei ainda hoje mais assim aclamado, mais abençoado que teve em Israel. É fácil. Eu lembro que uma criança lendo um livro, dessas que o príncipe luta com o dragão, e ela começou a ler de trás para frente o livro, e quando chegou naquela parte, no meio do livro, que o príncipe está querendo ir enfrentar o dragão, mas está com medo, e fala: vou, não vou, e aí, será que vai dar certo? A criança falou assim: vai, príncipe, vai, porque eu já li o final do livro, eu sei que você vai vencer, eu sei que você vai conseguir. E Deus, Ele está falando a mesma coisa para você nesta noite. Você não sabe o final da tua história. Você entrou aqui com muito medo. Talvez você está até apavorada com o que você vai enfrentar durante a semana. E é por isso que você está preocupado, você está triste, está cabisbaixo. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem bênção para a tua vida, tem promessa para a tua vida. Deus, Ele tem vitória para você. Então levanta essa cabeça, porque você é importante para Deus. Aleluia. Deus, Ele conta com você, e Ele quer usar o teu dom, o teu talento. Para quê, pastor? Para que a gente possa dar muito prejuízo para o inferno, para que a gente possa saquear o inferno e povoar o céu de pessoas salvas, libertas, remidas no sangue de Jesus. Aleluia. E você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus, aleluia.